Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e que o amor de nosso Mestre Jesus permaneça nos envolvendo, proporcionando-nos momentos de paz, de harmonia, de serenidade, de plenitude. Sentimentos esses que muitas vezes dentro da casa espírita, dentro dos templos religiosos, somente conseguimos encontrar. Agradeço imensamente ao coral esta noite, que nos trouxe hinos, louvores, que tocam o coração, principalmente nos momentos em que relembra, evoca, roga o auxílio do nosso Mestre Jesus, na nossa caminhada, na nossa jornada. O Evangelho segundo o Espiritismo desta noite nos traz momentos de reflexão, de estudo, entendimento e consolo, à luz da doutrina espírita, através do capítulo 6, o Cristo Consolador. Os benfeitores espirituais, intuindo Allan Kardec, faz com que ele inicie este capítulo, nos trazendo as anotações de Mateus, no capítulo 11, versículo de 28 a 30, onde Jesus, em um dos belos dias daquela época, ele proferiu a todos os seus apóstolos e seus discípulos, a todos aqueles que o buscavam: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E acharei repouso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e leve meu fardo. Desde a passagem de nosso Mestre Jesus pela terra, inúmeros personagens se debruçaram através do estudo para compreendê-lo, para entendê-lo. Em todas as épocas da humanidade após Jesus, vamos verificar religiosos, representantes da igreja, pesquisadores, ateus, doutores, filósofos, na busca de compreender a mensagem de Jesus. Um dos grandes nomes da França, Ernesto Renan, pesquisador e escritor do século XVII, afirma que Jesus existiu. Jesus viveu na cidade de Nazaré, na Galileia, e os seus ensinamentos, a sua mensagem, transformou a vida daqueles homens que o buscaram. Seja essas pessoas, patrícios romanos, sacerdotes, nobres ou aqueles simples e humildes, aqueles que padeciam pelas aflições, pelas injunções dolorosas que a vida proporciona a todos. Muitos de nós, diante das nossas dores e dos nossos sofrimentos, achamos que a única dor e o único sofrimento é o qual estamos passando. Aqueles que estão desprovidos dos recursos materiais, reclamam a Deus, reclamam a Jesus o auxílio, para que possa aplacar as suas dores e as suas aflições, geralmente solicitando equivocadamente os recursos materiais. Pois verificamos aqueles irmãos afortunados, aqueles irmãos ao qual Deus deu uma grande missão, que é utilizar os recursos dos bens materiais com inteligência, em benefício para si, mas também em benefício àqueles que sofrem. Esses também sofrem, esses também têm dores e aflições. Verificamos na atualidade os consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras, repletos, amontoados, seja de ricos ou seja de pobres. E verificamos que a mensagem do Cristo é uma mensagem libertadora para as nossas almas.
Assim nos afirma a doutrina espírita, ou o ensino universal dos espíritos, que Jesus veio à Terra representar, demonstrar a mensagem de Deus aos corações humanos, acalentar as dores e as aflições, seja daquele que nasce no berço de ouro, seja para aquele que nasce sobre a palha. Mas muito de nós, ainda distante de analisarmos e buscarmos a compreensão, nos debatemos na angústia, no desespero, na falta de otimismo. E a mensagem do Cristo é essa mensagem libertadora que, através da doutrina espírita, que através de inúmeros personagens, pesquisadores, escritores, filósofos, doutores, religiosos, teólogos, todos esses seres, todos esses irmãos, à semelhança da doutrina espírita, trazem a mensagem do Cristo como a mensagem libertadora. Ou pelo menos a mensagem que consola, que conforta os nossos corações, que consola as nossas almas. O Espiritismo, recordando a mensagem de Jesus, diz a todos nós, relembra a todos nós a sua mensagem. De onde viemos, para onde vamos, por que estamos na terra, qual o motivo das nossas dores, das nossas aflições, o porquê sofremos. Todas essas indagações, todas essas questões, encontraremos resposta dada pelos espíritos superiores. Pois nas anotações de João, o evangelista, aquele apóstolo que tanto amou o Cristo, ele nos traz uma narrativa, uma afirmativa, em que Jesus diz: eu vos tenho muito a falar, mas ainda não podeis carregar, não podeis compreender. Mas quando o Espírito de verdade vier, vos complementará, vos esclarecerá tudo aquilo que no momento não podeis compreender. Não que na atualidade todos nós somos seres privilegiados em comparação àqueles homens da época do Cristo. Não é isso. O desenvolvimento através das reencarnações proporciona aos espíritos a intelectualidade, o desenvolvimento da sabedoria. E há aproximadamente 2000 anos, Jesus nos aguarda ao desenvolvimento do amor, da fraternidade, da benevolência para com todos, da indulgência para com os outros, da caridade. Portanto, a doutrina espírita, relembrando Jesus e complementando aquilo que Jesus não pôde falar naquela época, traz a todos nós, relembrando novamente o Cristo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e necessitados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei que sou brando e humilde de coração. Pois todos aqueles que compreenderem e buscarem introduzir em vossas almas esse amor, ou pelo menos o esforço, a aquisição desse amor, nosso fardo, as nossas dificuldades se tornam mais leves, se tornam mais brandas. Podemos às vezes indagar a nós mesmos, conforme algumas afirmativas de outros irmãos que não acreditam no Cristo, que a religião será que não é um engodo, um placebo, algo que entorpece as almas? Mas verificamos dentro da doutrina espírita, além das obras básicas da codificação de Allan Kardec, que nos consola, nos instrui, nos faz ter a certeza da imortalidade da alma comprovada e demonstrada por Jesus. Eis que após o terceiro dia do seu martírio, ele reaparece, primeiro a Maria de Magdala, posteriormente no meio da sala onde os seus apóstolos junto com a sua mãe ali estavam.
O Espiritismo não nos traz uma ideia nova acerca da imortalidade da alma. Jesus já nos trouxe essa afirmativa e a sua comprovação. O Espiritismo simplesmente debruça sobre os esclarecimentos dos espíritos superiores, a comando de Jesus, para nos esclarecer, para que as vozes daqueles entes queridos que já foram primeiro, que agora retornam através dos médiuns, aqueles que têm a faculdade orgânica de ser o intermédio do mundo espiritual para com o mundo físico. Mas se mesmo assim nós nos debatermos ainda na aflição e na agonia da descrença, ou talvez da dúvida, como não verificar nas obras complementares da doutrina espírita, principalmente através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, e da psicografia de Divaldo Pereira Franco, onde encontramos em particular os espíritos Humberto de Campos e o espírito Amélia Rodrigues, trazendo o cotidiano da vida de Jesus junto com os seus apóstolos, junto com os seus discípulos. Assim também, um pequeno, mas de grandiosa importância chamada Luz no Lar, do espírito Neio Lúcio, trazendo ao final das tardes as informações que Jesus tinha junto com os seus apóstolos, junto com os seus discípulos. Vamos verificar a mensagem do Cristo, confirmando a todos nós a sua veracidade. Ao verificarmos nessas obras inúmeros irmãos que doavam a sua própria vida para professar a mensagem do Cristo. As dores, as aflições que eram impostas-lhes, parece que em um determinado momento não mais eles sentiam seus corpos doloridos, suas almas aflitas. Eis que numa bela tarde, na cidade santa, Jerusalém, uma bela mulher saiu pelas ruas da cidade, era seu aniversário. E se aproximando das escadarias do templo de Jerusalém, viu um belo homem, um homem de uma beleza incomum, mas além da sua beleza, algo atraía aquela mulher, algo fascinava a ela. E se aproximando daquele homem que estava às escadarias, percebeu que era um homem que não era daquela cidade. Seus cabelos demonstravam que ele pertencia à cidade de Nazaré, pois todos os nazarenos tinham uma característica própria. Seu cabelo aproximadamente próximo do ombro, repartido ao meio. Mas não somente a beleza física, o encantamento daquela jovem para com aquele homem, somente através da sua beleza, que o atraiu. Um olhar diferenciado de todos os homens que ela havia encontrado e conhecido. Ela era uma vendedora de ilusões, uma vendedora de perfumes. Como era seu aniversário, ela já havia negado a presença de um nobre romano, de um sacerdote, de um príncipe estrangeiro, um príncipe gentil. Pois ela escolhera, saíra para escolher aquele que iria desfrutar dos seus doces lábios e dos seus carinhosos braços. E encontrando aquele homem, diz a ele: tu és estrangeiro, você é um nazareno tão belo, hoje é meu aniversário, e convido-te para deliciar comigo. Sou uma vendedora de ilusões, e hoje saí para escolher aquele que será a minha companhia. Tu virás? E Jesus, eu fico a imaginar como deve ser, como deve ter aqueles irmãos a grandiosa oportunidade de não somente ouvi-lo, mas de senti-lo, de ver os seus olhos, de ouvir a sua mansa, doce e suave voz.
Jesus dirige-se àquela mulher lhe dizendo: hoje eu não posso. Ah, Nazareno belo, já recusei a presença de inúmeros personagens famosos, importantes. Hoje é meu aniversário. Vem deliciar-se comigo. Hoje eu não posso. E a mulher insiste, dizendo ao mestre, dizendo a Jesus, que era um dia muito importante para ela. Que aquela insistência não somente era devido à sua beleza física, mas ela viu em seu olhar uma chama diferente que atraiu a sua alma. E ela lhe diz: ajo assim porque lhe amo. Vens comigo esta noite? Hoje eu não posso. Ah, Nazareno belo, vem ter comigo os prazeres da vida. Mas se a ti te prover, não precisa fazer nada. Simplesmente vá até a minha casa para que eu possa ficar admirando a sua beleza. E sair dizendo para todos que um dia um homem belo como a madrugada e nobre como a espada nua passou pela minha casa de desventuranças e não me tornou mais desventurada. Vem, mestre, vem, Rabi, vem, Nazareno. Jesus levanta-se e diz: esta noite eu não posso, mas um dia que não está muito longe, eu atenderei seu pedido. Jesus levanta e afasta-se daquela nobre e bela senhora. 2 anos se passaram. E Jesus novamente se aproximando da cidade de Jerusalém, uma senhora de cabelos brancos nevados pelo tempo, consegue se aproximar de Jesus, diz-lhe algo ao ouvido que os seus apóstolos, os seus discípulos não conseguiram compreender. Simplesmente ouviram o mestre falando: irei contigo. E Jesus pede licença e acompanha aquela senhora se afastando dos muros da cidade de Jerusalém, em direção a um monte. E se aproximando de um monte, a senhora aponta uma caverna. Ali dentro, Rabi. Jesus, adentrando aquela caverna, ouve ruídos, sente o mau cheiro da carne em putrefação. Jesus se aproximando, verifica naquele lusco-fosco, um local escuro, sem grande iluminação, um monturo estendido ao chão. Jesus se aproxima, agacha, toca-lhe os cabelos daquele monturo. Em suas mãos, misturado com pus, sai o resto de cabelo da cabeça daquela mulher que ali estava. Ela se assusta e do fundo da alma ela consegue pronunciar algumas palavras: foge. Não sou mais vendedora de ilusão nem de perfumes. Se vens procurar meus lábios deliciosos e o calor dos meus braços, é tarde. Meu corpo é pura podridão. Jesus, com todo o carinho, como se a dar-se um passe, reconfortando aquela alma aflita naquele momento, diante das suas dores, diz àquela mulher: venho a ti atender o teu pedido. Ela reconhece aquela voz inesquecível. Era aquele belo Nazareno, atendendo o seu pedido. E com um mister de voz embargada e lágrimas em seus olhos, diz: é tarde, Nazareno. Vês o que os homens me fizeram. Sou pura chaga decorrente da lepra. Meu corpo não te serve para mais nada. Foge. Jesus acalenta aquela moça pura podridão, devorada pela lepra, sobre os seus braços, sobre o seu colo. Sai com ela para fora daquela caverna em busca da luminosidade. E diz a ela:
Vejo em teus olhos uma chama diferente, e ajo assim porque te amo. Se teu corpo não me serve para mais nada, dar-me a tua alma. Esse é o nosso Mestre Jesus, o homem espetacular, fascinante, que transcorre os milênios. E a cada dia que passa, milhares de pessoas buscam o consolo em suas mensagens. Para nós, da doutrina espírita, conhecedores, ou que tendo a oportunidade de conhecer de forma aprofundada acerca da imortalidade da alma, a nossa doutrina nos conclamando a sermos pessoas que busquemos compenetrarmos dentro de nós a certeza da imortalidade da alma, vem através de nosso Mestre Jesus que tudo isso é passageiro. Há uma frase de Francisco Cândido Xavier que muito nos toca ao íntimo da alma. Não importa, embora não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, cada um de nós podemos começar hoje e fazer um novo fim. Talvez ele, nos trazendo essa fala, relembra a mensagem daquela mulher em que Jesus lhe disse: teu corpo não me serve para mais nada, dá-me a tua alma. Mesmo diante das dores, das aflições, das chagas que cada um de nós carregamos, Jesus está conosco. Não importa o que fomos no passado, não importa o que somos hoje, para Deus, para Jesus, há um olhar diferenciado para cada um de nós. Ele nos ama e nos espera. O planejamento divino para as nossas almas é para o futuro. O que nós alcançaremos a ser, o que seremos. A mensagem de Jesus vem de encontro a nós, para que larguemos de nos debatermos nas aflições, nas agonias, na ignorância da falta do conhecimento, ou da importunação, ou da conveniência, ou até mesmo da intuição do que a maioria das pessoas no mundo nos passam, vivem. Muitas pessoas acreditam que a vida para ser bem vivida, deve ser desfrutada dos prazeres e dos gozos materiais, dos gozos terrestres. Mais cedo ou tarde, a mensagem de Deus para essas almas, através da dor e da aflição, as convocará para as verdades imortais. Verificamos isso no cotidiano. As pessoas, muito embora ainda religiosas, mas na sua grande totalidade, aqueles que simplesmente trazem o rótulo de uma pessoa religiosa, quanta dor, quanto sofrimento. Através dessas obras da doutrina espírita, as obras complementares de inúmeros irmãos trabalhadores que nos auxiliam no desenvolvimento do progresso, da compreensão e do entendimento de nosso Mestre Jesus, nos traz que a mensagem do Cristo nunca foi tão necessitada como na atualidade. A nós que colocamos como rótulo espíritas, verificaremos no Evangelho capítulo 17, um tratado que todos nós devemos buscar introduzir dentro de nós, o homem de bem. Se nós não compreendemos a mensagem de Jesus através das suas parábolas, eu vos dou a paz, mas não a paz como o mundo vou-las dá. Quantos de nós necessitamos e almejamos a paz, mas buscamos a paz conforme o comodismo, ou conforme a sociedade rotula como ser paz. O Espiritismo nos traz que a paz não é fruto da inércia, da preguiça ou da ociosidade. Assim verificamos na história aqueles devotos, aqueles que doavam a sua vida ao nosso Mestre Jesus, trabalhando constante. Assim Jesus já nos traz: meu Pai que estás nos céus, assim como eu trabalho incessantemente. Mas bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça,
porque serão saciados. Justiça é diferente de vingança. Quantos de nós, ainda distante de compreendermos a verdadeira essência da mensagem do Espiritismo, da mensagem do Cristo, desejam essa justiça, desejando a vingança. Mas ainda nosso Mestre Jesus nos traz: fazei aos homens aquilo que gostaria que os homens lhe fizessem. Reconciliar-vos com os vossos adversários enquanto há tempo. Mas se mesmo assim ainda não compreendemos essas mensagens de nosso Mestre Jesus, que vem direto ao nosso entendimento, mas, embora às vezes nós nos fazemos desentendidos, nós temos nesse tratado do homem de bem, no capítulo 17, a mensagem dos benfeitores espirituais, que não nos deixa nenhuma dúvida como devemos trabalhar, como devemos viver as nossas vidas para que possamos alcançar a paz que nosso Mestre Jesus disse que nos trouxe. A paz que mesmo diante das dores, das aflições, das dificuldades da vida, mesmo assim, nós a teremos diante desses momentos. Ter aqueles que se denominam espíritas, têm a certeza luminosa da existência de Deus. Têm a fé na sua existência, na sua bondade, têm a certeza que nada na vida ocorre sem a sua permissão. E verificando através dos estudos que existem as causas anteriores e as causas atuais de nossas aflições. Jesus nos trouxe numa fala: bem-aventurados aqueles que são perseguidos em meu nome. Quantos de nós, diante de um comportamento diferenciado, quantos de nós, diante desse contato que ilumina as nossas consciências, além de consolar os nossos corações, às vezes somos zombados diante desses comportamentos diferenciados, o perdão diante da ofensa, ou simplesmente os ouvidos moucos diante de uma agressividade, ou a renúncia sobre aquilo que ao mundo é natural, a promiscuidade da sexualidade, a fuga através da drogadição, do álcool, do tabagismo, o que para muitos é normal. Eis a proposta da renúncia, daquilo que nós mesmos cavamos a nossa própria sepultura. Trabalho em uma unidade de saúde, compadeço diante das dores e dos sofrimentos das pessoas que nos buscam, mas verificamos quase todos os dias que inúmeras pessoas com problemas respiratórios, com problemas estomacais, com problemas urinários, são decorrentes da sua má postura, da sua má conduta, viciando o seu próprio corpo, prejudicando a sua própria alma, o seu próprio físico. Mas mesmo assim, Jesus não quer saber se nós temos os vícios físicos ou se temos os vícios morais. Para Jesus, Ele quer potencializar as nossas virtudes. E verificamos nesse capítulo 17 inúmeras recomendações claras para que possamos alcançar a paz, para que possamos multiplicar os talentos que cada um de nós temos, pois todos nós temos virtudes. Por mais que ainda somos habituados com o olhar pessimista, com o olhar negativo, de só encontrar defeitos e imperfeições nos nossos irmãos, não verificando os nossos defeitos e as nossas imperfeições, quando nós buscarmos o esforço de olhar as virtudes dos nossos irmãos, nós a encontraremos. Jesus, através da doutrina espírita, é essa luz, reafirmando a mensagem e o amor de Deus para com todos nós humanos. Em todas as épocas da humanidade, Deus envia à Terra irmãos que nos conduz a um aprimoramento intelectual, espiritual. Na pergunta 622 do Livro dos Espíritos,
nós vamos encontrar Allan Kardec perguntando aos benfeitores espirituais se Deus, em todas as épocas, enviou a nós, homens, seres que nos auxiliassem ao nosso desenvolvimento, ao desenvolvimento da mensagem de Deus na terra aos homens. E os benfeitores espirituais nos trazem que sim, em todas as épocas da humanidade, Deus, por amor a todos nós, independente se somos pessoas viciosas ou não, independente se somos pessoas que ainda não temos a nobreza do perdão ou não, que não temos a iluminação da prática do amor e da caridade. Em todas as épocas da humanidade, Deus enviou espíritos superiores a nos revelar as leis de Deus. Mas na pergunta 625 nós temos a pergunta magistral, que para todos nós espíritas é o nosso norte. É a bússola que nos conduz à felicidade. Se Deus trouxe à humanidade, em todas as épocas, esses mensageiros para nos instruir sobre as suas leis, qual o tipo mais perfeito, o modelo que Deus enviou a nós na terra, que nos serviria de modelo e guia? E a resposta dos benfeitores espirituais é simples e curta: vede Jesus. Verificamos, portanto, meus amigos, em pequenas falas, em pequenas reflexões, a mensagem de Jesus através da doutrina espírita, na codificação do Evangelho, na codificação do Espiritismo, nas obras complementares. Mas diante dessas reflexões do amor de nosso Mestre Jesus para conosco, muitos de nós ainda estamos distante do amor que Jesus nos trouxe. Estamos distante de compreender a essência desse homem espetacular, desse homem fascinante. Mas a todos aqueles espíritas, todos aqueles cristãos, que diante daqueles irmãos que são desafeto a nós, o simples fato de nós não desejarmos o mal, o simples fato de nós não desejarmos revidar a ofensa, estamos caminhando de passos largos a compreender esse amor de nosso Mestre Jesus à humanidade. Esse amor que nos faz refletir sobre aqueles homens que doavam as suas vidas para levar a mensagem do Cristo. Eis que convido a todos nós a iniciarmos uma nova reflexão diante da mensagem de Jesus, da boa nova, do amor, do perdão, da caridade, da indulgência, da certeza da existência de Deus e da certeza da nossa imortalidade. Como deve ter sido, o que deve ter sentido aqueles homens que conviveram com Jesus e que, ouvindo a sua voz, nunca mais foram os mesmos. Eis que numa região árida, em torno de um lago, o lago de Genezaré, ou de Tiberíades, ou o mar da Galileia, aquele ser luz, o enviado de Deus a iluminar a escuridão que fazia-se na terra, se aproxima de um barco. Dentro desse barco havia 2 pescadores. São os primeiros apóstolos de nosso Mestre Jesus. Vamos encontrar Pedro e André, irmãos pescadores, que já haviam ouvido falar de Jesus. Pedro, em especial, já havia visto Jesus curar um enfermo. Era um homem que encantava e lhe fascinava. Mas qual deve ter sido a surpresa dele ao ver aquele homem belo, aquele homem que exalava amor, que exalava compreensão e entendimento, a dizer-lhe: eu vos convido a instaurar o reino dos céus. Todo aquele que vem após a mim, vinde vós após a mim.
Eu não vos farei pescadores de peixes, mas pescadores de homens. E nos narra os evangelhos que Pedro e André largaram para trás o seu instrumento de sobrevivência, a rede, seu barco, e buscaram seguir Jesus. Ambos foram o pilar da doutrina do Cristo. Ambos sofreram as injunções da dor, do sofrimento que todos nós também sofremos. Mas a paz que Jesus trouxe a todos nós, eles conseguiram penetrar em vossas almas. Mas adiante, mais 2 irmãos pescadores, Tiago maior e João, aquele mesmo João adolescente, ouvindo o convite de Jesus, como nós verificamos na música Chamas, cantada por Tim e Vanessa, largou seu pai, seu mar e seu cais, e buscou um lugar junto a ti. Eles largaram seu pai, as redes e seu barco, e buscaram um lugar junto de Jesus. Dentre todos os apóstolos, somente João não sofreu as injunções do sacrifício através do martírio, por professar a mensagem de Jesus. Mas verificamos aí o início do apostolado do nosso mestre, convidando aqueles homens simples a contribuir para a disseminação da boa nova. O tempo se passa, a mensagem de Jesus, como uma semente caindo em boa terra, em solo fértil, começa a multiplicar, não somente através das curas do corpo físico, mas acima de tudo da mensagem imortal que consolava as dores e os sofrimentos. Verificamos enquanto ainda Jesus estava vivo, sobre um monte próximo da cidade de Cafarnaum, uma multidão de pessoas, mais em específico, aproximadamente 70 pessoas. Jesus convidando-os para que de 2 em 2 levassem a mensagem da boa nova. Verificamos nesse trecho o famoso convite aos 70 da Galileia. Mas eis que a maldade do ser humano, a maldade que muitas vezes ainda nós nos verificamos revidando a ofensa, sendo agressivos, não sendo gentis, não sendo bondosos, desejando um mundo melhor, mas que os outros iniciem essa modificação do mundo. Acreditavam que matando o Cristo, matariam a sua ideia. Mas foi o contrário. A mensagem do Cristo, sendo a voz de Deus a consolar e instruir aos homens, se propagou. Eis que um dia, nesse mesmo monte, próximo de Cafarnaum, cerca de aproximadamente 500 pessoas, junto com alguns apóstolos, evocavam a mensagem de Jesus, a semelhança de todos nós. Quando vemos a casa espírita suplicar ao nosso Mestre Jesus que venha de encontro a nós, aplacando as nossas dores e as nossas aflições, e iluminando as nossas consciências, para que possam ser aclaradas e tenhamos a fé e a certeza de um dia melhor. Pois, por mais que seja sombria e escura a noite, sempre o amanhecer estará breve. Sempre que após diante das mais dores e cruciantes dificuldades que passamos, a luz do amor, o sol de Jesus, o amor de Deus brilhará em nossa vida. E da dor conseguiremos gozar da paz e da plenitude, principalmente se bem aproveitarmos a dor. Mas, naquele final de tarde, a saudade de Jesus era imensa. Uns se emocionavam em relembrar as suas passagens, ouvindo as histórias daqueles que viveram com o Mestre. Eis que Jesus, do alto dos céus, aparece a todos. E ali novamente convoca os 500 da Galileia, para que pudesse disseminar a sua semente, para que pudesse levar ao mundo
conhecido a sua mensagem. Verificamos nas narrativas, nas obras complementares, um episódio que muito, às vezes, nos comove. O senador Públio Lentulus. O guia espiritual de Chico Xavier, em sua encarnação atual, o Espírito Emmanuel. Como deve ter sido o encontro dele com Jesus. E nós vamos verificando, através da sua própria narrativa, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico, no livro Há 2000 anos atrás, há 2000 anos, esse encontro onde o senador romano, todo prepotente, orgulhoso, do verbo eloquente, de verbo fácil, flamiverante, que convencia através da sua fala as pessoas, ficar quieto, não conseguir nem ao menos raciocinar diante do encontro com Jesus. Ele que havia buscado Jesus para pedir auxílio à sua filha que estava enferma. Enquanto a sua nobre senhora permanecia em sua casa orando, suplicando a Jesus, pois ela já aceitava Jesus, ele, diante da dor, debruçou sobre o seu orgulho e foi em busca de Jesus, por causa do sofrimento da sua filha. Não conseguindo falar nada, Jesus, percebendo como que se a radiografar a sua alma e seus pensamentos, diz-lhe: senador, por que me procuras? Jesus já sabia que a sua filha estava enferma. A oração da sua esposa, de Públio Lentulus, já havia sido captada pelo Mestre. E muitos de nós não damos valor à oração. A oração diante das dores, mas também a oração diante das alegrias. Não vem o senador em busca do homem de estado, superficial, orgulhoso, que só os séculos de sofrimento pode encaminhar ao regaço de meu Pai. Venham atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. Ele já havia captado as vibrações de uma mãe aflita e necessitada diante de um filho enfermo. Mas diante daquele encontro memorável, Jesus diz a esse senador, depois de longos anos de desafios, de desvios do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontrarás hoje um ponto de referência para a regeneração de toda uma vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora, ou daqui a alguns milênios. Aquele encontro não era um encontro comum. A semelhança de todos nós diante da mensagem do Evangelho de Jesus. Não é um encontro comum. É como se fosse o cântico suave da voz de Jesus aos nossos ouvidos, conclamando a todos nós que voltemos a Ele, que aproveitemos a oportunidade hoje de aceitá-lo e transformar as nossas vidas. Mas nesse diálogo entre Jesus e o nobre senador romano, Jesus diz a ele acerca do amor, diz-lhe acerca da humildade, e como ainda no roupance do seu cargo, do seu status, ele poderia aceitar essa palavra, humildade, amor, tolerância, compaixão. Mas eis que todos nós que encontramos com a mensagem do Cristo, mesmo desprezando a sua mensagem, mesmo não compreendendo, mesmo deixando de lado, cedo ou tarde a dor nos fará voltar ao regaço de nosso Pai. E assim foi com esse nobre senador. Os desgostos, as desilusões, os sofrimentos da vida fez com que o seu orgulho se dobrasse. E num desfecho emocionante, na cidade de Pompeia, após a erupção
do vulcão Vesúvio, no final da sua vida, calejado pela dor e pelo sofrimento, diante da morte iminente, ele pede para a sua escrava pegar um pedaço de cruz em madeira, doado por um grande seguidor de Jesus. E antes que as cinzas e o terremoto derrubassem a casa sobre eles, eles entoam um cântico através da oração. Pai nosso que estás no céu. A reflexão dessa noite, meus amigos, é para que diante dessa mensagem libertadora de Jesus, que é essa mensagem que nos traz a paz a partir do momento que nós a buscamos, que possamos aproveitar hoje. Que possamos, mesmo diante da agressividade, da selvageria dos nossos irmãos, termos a paciência. Olhar aqueles irmãos como os irmãos enfermos ainda da alma, necessitados de compreensão. A semelhança dos nossos filhos em tenra idade, diante da sua teimosia, diante da sua desobediência, nós temos um olhar terno e compreendemos que ainda é uma criança. Que seus equívocos, que as suas travessuras e suas desobediências fazem parte do seu estado de desenvolvimento intelectual. Muitos de nós, diante da agressividade, verificamos ainda o quanto temos para as nossas almas evoluírem e progredirem em direção ao Cristo. Mas se nós já temos a mensagem libertadora, através da luz da doutrina espírita, que diante desses episódios possamos ter compaixão, misericórdia para com os nossos irmãos. Almejamos e desejamos que o nosso mundo seja um mundo melhor, mas que possamos ouvir esse convite, para que esse convite de nosso Mestre Jesus toque as nossas almas, e possamos nós ser os agentes transformadores para um mundo melhor. Que possamos ser nós a semelhança daqueles primeiros cristãos, aqueles que eram chamados homens do caminho. Que possamos na atualidade ser os novos homens do caminho, a levar a paz aos nossos irmãos, a levar a fé, a esperança, a compreensão. Se ainda não temos essa capacidade, que possamos refletir através da oração que o nosso coral nos trouxe, antecedendo as nossas reflexões. Que possamos rogar ao nosso Mestre Jesus que Ele possa nos ensinar a amar. Que Ele possa nos auxiliar a compreender, a levar a esperança, a alegria onde há tristeza, ao amor onde há o ódio, à luz onde há as trevas. Que possamos, meus amigos, nessa noite retornar aos nossos lares, lembrar desse convite que nosso Mestre Jesus faz para com todos nós nessa existência, e suplicar as vossas bênçãos, para que um dia, ao entrarmos no mundo espiritual, a semelhança de todos aqueles que doavam as suas vidas, divulgando a mensagem de Jesus, nós possamos encontrar o nosso Mestre, de braços abertos, a nos chamar, a dizer que todos nós já atravessássemos a porta estreita, que nós não mais possamos temer, nem chorar através das dores, das aflições, pois Ele está conosco. Que possamos, meus amigos, através do culto da oração, suplicar a Jesus para que Ele possa ser o nosso sustentáculo diante dessas dificuldades, diante da selvageria, da agressividade, mas acima de tudo, que Ele possa auxiliar, que nós implantamos o Seu reino de amor, de paz, de bondade e de compreensão dentro de nossas almas, para que nós possamos, com toda a nossa fé, com todas as nossas forças, sermos merecedores desse convite. Agradeço a compreensão, o carinho de todos vós nesta noite. Sempre trago que uma alma aflita e necessitada em busca de nosso Mestre Jesus, por mais uma vez, procurou falar do seu evangelho de luz e trazer do íntimo da alma a emoção, a fé e o carinho, transportando a todos vocês. Que Jesus acalente a todos nós
hoje e sempre. Que assim seja.